Olá, viajantes do espaço-tempo, são 11h11 aqui e eu resolvi gravar um vídeo sobre sincronicidade. O vídeo anterior a esse que eu postei aqui nessa série de Outro Mundo foi um trechinho de um documentário sobre sincronicidade, e quando eu fui postar aqui no YouTube, eu dei uma pesquisada no que o pessoal anda falando sobre o tema aqui no Brasil, porque eu consumo mais conteúdo de fora. E ao pesquisar, eu tive a sensação de que ou as pessoas trazem a sincronicidade como um tema muito teórico, ou então é muito básico, né? Resume a sincronicidade como ver números iguais no relógio, ou pensar em alguém e a pessoa mandar mensagem ou ligar. Mas eu vivencio uma sincronicidade um pouco mais ampla. E aí eu quero compartilhar essa experiência com você aí, porque ao mapear esse movimento na minha vida, eu consegui perceber e identificar que a sincronicidade está muito ligada com a intuição, né? Com os vários tipos de intuições que a gente tem. A gente não tem só um tipo de intuição. Todo mundo pensa que a intuição é aquela primeira ideia que vem na mente, né? Mas isso é um tipo. Eu digo que é como se a intuição tivesse graus, tivesse níveis intuitivos. E aí eu vou contar uma dessas experiências que eu já tive, mas minha vida inteira eu vivencio a sincronicidade o tempo todo. E essa história que eu vou contar aconteceu nos Estados Unidos, quando eu fui morar lá na Califórnia. Eu cheguei em janeiro e a minha casa pegou fogo em abril. Então eu perdi tudo nesse incêndio, mas não vou entrar em detalhes aqui agora sobre esse incidente. Eu vou resumir bastante a história e trazer só os pontos chaves e as cenas que mostraram mais a sincronicidade acontecendo. Então, eu cheguei em janeiro e aí eu fui pelo programa Au Pair, que é um programa que a gente vai trabalhar como babá e mora numa casa de família. Então, a gente mora na casa das pessoas que a gente vai cuidar dos filhos, e aí a gente tem que estudar também, faz parte do programa, né? E aí eu fui para essa casa de família e eu fui morar primeiramente na cidade de Los Gatos, que fica ali a 1 hora de São Francisco. E aí, logo no primeiro mês, a minha host, que era a mãe do menininho que eu cuidava, me levou para passear em Santa Cruz, que é uma cidade muito linda. E a primeira vez que eu pisei lá, eu comentei com ela: nossa, eu vou morar aqui um dia. Então, nesse momento, eu tive um tipo de intuição, e aí com o desenrolar da história agora, você vai ver que eu acabei morando lá. E aí, beleza, voltamos para casa, continuei vivendo ali, cuidando do menininho, vivendo a vida e tal. E num belo dia, eu conheci um garoto, e ele me convidou para sair e tal. E a gente tinha combinado dele me buscar lá em Los Gatos, na casa que eu morava. Era tipo assim, ó, eu sempre fui meio bicho do mato, então eu morava numa casa que não era na cidade. Era um pouco afastado da cidade, só tinha a nossa casa ali no meio da natureza. E aí esse garoto foi me buscar e eu lembro que eu tava me arrumando, né, naquela empolgação, primeiro menino americano que eu ia sair e tal. E aí eu lembro que eu abri o guarda-roupa e tinha aquele tanto de roupa de, né, uma brasileira que acaba de morar nos Estados Unidos. Não sei se você já passou por isso, mas a gente chega lá, a gente fica muito empolgada e sai comprando tudo, coisa nada a ver. Então eu lembro que eu abri o guarda-roupa, vi aquele tanto de roupa que não representava a Virgínia. E aí eu parei e falei: gente, que vergonha, né? Eu vou sair como se não fosse eu, porque não tem nenhuma roupa legal. E veio um insight na minha cabeça de, tipo, que eu perderia tudo, que o jeito de me reconectar seria perdendo tudo, né? A intuição fala uma linguagem muito de interpretação. Então, não tem como eu te falar exatamente as palavras que vieram, né? Como que foi isso no momento, até porque faz muito tempo. Mas eu lembro nitidamente de vivenciar isso e coloquei uma roupa lá, saí com o meu date e tal. E nesse momento, eu tive outro tipo de intuição, diferente daquele tipo lá
que eu falei lá na cidade de Santa Cruz. E para eu explicar esses tipos que eu estudei bastante para entender, é um conhecimento que não tem aí, não tem por aí, não se encontra em qualquer lugar. E consegui mapear esse estudo, mas para explicar isso tem que ser num curso, porque é muito amplo, né? Não é chegar aqui, abrir um vídeo e falar, principalmente porque se trata de um tema muito empírico. Mas beleza. E aí, 15 dias depois desse date, minha mãe foi me visitar. Ela foi com um grupo de excursão para Califórnia, ela não ficou na minha casa. E a gente se encontrou, passeou, jantou juntas. E ela ia encontrar o pessoal em São Francisco no hotel. Então eu deixei ela lá no hotel, voltei para casa e nessa noite a minha casa pegou fogo. E aí foi um choque tremendo, né? Lá nas construções tem asbestos, eu acho que é esse nome mesmo, e que é tóxico, né? Então tudo que estava na casa é considerado tóxico, então a gente não podia pegar nada, tudo que ficou lá dentro ficou, então eu perdi tudo, roupa, computador, meu computador na verdade derreteu com o fogo, celular, tudo ficou lá na casa. E aí, no outro dia, até que a ficha caiu também, foi uma experiência interessante, trouxe mudanças para o meu ser em todos os níveis, tanto psicológico, emocional, espiritual, físico também. A minha voz mudou por causa da inalação de fumaça, enfim. Até que a ficha caiu, já eram umas 3 horas da tarde, que eu fui almoçar e comprar roupa, porque eu não tinha mais roupa, eu só tinha um pijama que eu peguei de herança da minha falecida vovó. Então a gente foi, né? Fui junto com a família, a gente comprou umas mudinhas de roupa e aí eu tive coragem de ligar para minha mãe e contar o que tinha acontecido, né? E já estava passando na minha cabeça a ideia de ir embora para casa. Mas aí eu liguei para minha mãe e minha mãe falou: ó, eu tenho algumas roupas aqui, inclusive algumas roupas eram minhas que eu dei para ela levar. E aí você pega roupas e tal e fica aqui para resolver a situação. Aí eu, não, beleza. Fui lá, aluguei um carro, convidei 2 conhecidas que eu tinha lá para ir comigo. E a gente foi de São Francisco para Los Angeles de carro. E aí, chegando em Los Angeles, deixei as meninas no hotel que elas iam ficar. E fui encontrar minha mãe, que eu ia ficar com ela ali, com a turma de excursão dela. E aí, cheguei lá na minha mãe, né, vi as roupas e tal. Aí ela falou assim: Virgínia, tem um amigo do seu pai, meu pai faleceu quando eu tinha 6 para 7 anos de idade, que mora aqui em Los Angeles. Eu fiz contato com ele e ele falou que tem uma loja que tem vários itens. E ele falou que você pode ir lá e pegar o que você quiser. Né? Então aqui já apareceu assim uma sincronicidade muito nítida. Isso passa de coincidência, né? Coincidência é um pouco diferente. E aí eu fui, encontrei com ele, realmente tinha uma loja que tinha roupa, bolsa, mala, sapato, tênis, e eu fiz a festa, gente. Eu peguei de tudo e foi muito legal encontrar assim um grande amigo do meu pai que morou com ele na Bahia, compartilharam grandes momentos juntos. Então foi, né? E assim, quando aconteceu isso, que minha mãe tava falando, eu parei e falei: ó, tá acontecendo de novo. Aquele negócio que acontece tá acontecendo de novo. Porque nessa época, eu ainda não tinha noção que era sincronicidade. Eu não sabia o que era sincronicidade, não conhecia o termo. Eu sei que eu vivenciava isso o tempo todo. E sempre tem o processo intuitivo, que faz parte. Espera aí. E aí encontrei com esse amigo do meu pai, passei 4 dias ali com a família dele. E nesse meio tempo apareceu um conhecido lá da minha cidade, falando que estaria em Los Angeles, bem nessa data que eu tava lá. E a gente se encontrou, saiu, enfim.
Nesse caso, eu ainda fico na dúvida se foi uma coincidência ou se foi uma sincronicidade, mas foi muito bom encontrar alguém conhecido ali para conversar nesse momento que eu estava vivenciando uma mudança muito brusca. Mas aí, o que aconteceu? Na volta para Los Gatos, peguei as meninas e começamos o caminho de volta. E aí teve um acidente na estrada e eu participei do acidente, né? Mas eu não vou aprofundar nessa história agora, porque aí é outro vídeo. Mas a conclusão foi que a gente foi embora desse acidente sem machucado, sem sequela nenhuma, mas a gente foi embora de limusine e nem eu sei como que eu consegui essa limusine. Então eu vou postar lá no meu Instagram a foto desse acontecimento, virginiazanini.com.br. Me segue lá no Instagram que você vai ver como que essa outra história se desenrolou aqui no meio dessa que eu tô contando agora. E aí a gente foi embora, aconteceu o acidente, cheguei na minha cidade, continuei lá com a minha família, mas não era uma família que eu me sentia confortável, por vários aspectos, por vários motivos. Então, mas continuei ali com eles por 1 mês ou 2, até que chegou um momento que a gente viu que não ia dar certo mesmo. E eu precisava desesperadamente encontrar uma outra família, porque senão eu teria que ir embora pro Brasil, né? E tipo assim, poderia ser em qualquer lugar ali dos Estados Unidos, porque aí já não cabia a mim escolher para onde eu iria, né? A agência Au Pair Care, que foi a que eu fui na época, eles que resolvem isso, né? E aí, por uma questão de sincronicidade, a gente lá da Au Pair Care entrou em contato comigo e falou: ó, Virgínia, tem uma família aqui em Santa Cruz que a menina não tá se sentindo bem, ela quer ir embora, ela quer procurar outra família, mas parece que eles são meio hippie, assim, tem umas ideias meio diferentes. Você quer ir lá conferir? Eu, opa, quero. Me põe em contato que eu vou lá. E fui, foi assim, identificação à primeira vista, sabe? Me identifiquei muito com eles. E aí me mudei para casa deles, morando aonde eu queria morar, né? Até melhor. Fui morar ali num campo de golfe super legal, andava de carrinho de golfe para passear. Então, era uma vista maravilhosa da cidade toda, via o mar. Então, foi esse o desenrolar dessa história que eu queria mostrar sobre sincronicidade. Mas acontece sempre. Por exemplo, no processo de cura do meu filho, que nasceu com uma cardiopatia, eu vivenciei o tempo todo, né? O momento intuitivo, o momento sincronicidade. E essa forma de vivenciar a sincronicidade nos dá segurança, né? Nos mostra que a gente está no caminho certo, que não tem por que desesperar. Nos mostra também o poder do saber esperar com paciência, né? Então, achei interessante de vir dividir aqui com você. Depois posso contar as várias vivências que eu já tive com sincronicidade. E a sincronicidade está presente em tudo, em todos os momentos. Não é só ver 11:11, 13:13 no relógio, vai muito além, é muito mais profundo, mas ao mesmo tempo você tem que ter uma certa sensibilidade para entender ali o que está acontecendo, né? Então, tá presente nos momentos do dia a dia, é também você pensar na pessoa e a pessoa te ligar, mas não é só isso, né? E na medida que a gente se abre para viver mesmo, a gente se abre para experimentar esse tipo de vivências. E eu ouso dizer que a sincronicidade é um superpoder e que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa através da intuição. E a sincronicidade, né, vai além de números iguais, vai além de pensar na pessoa e a pessoa te ligar. Você não tem noção do que é ter esse poder da sincronicidade nos negócios, né? As datas que coincidem, por exemplo, eu tinha 3 eventos para ir esse ano no Sudeste e as 3 aconteceram num período de 10 dias. Então, em uma viagem, eu consegui participar ali de todos os meus compromissos. Então, a sincronicidade facilita muito a nossa vida. E imagina,
ter esse superpoder na internet, se conectando com pessoas certas que vão te impulsionar na vida. A vida passa a parecer mágica mesmo. Então, vale muito a pena desenvolver esse superpoder. Se você tem interesse em se desenvolver nesse sentido, eu te convido a se inscrever na Jornada da Abundância Espiritual. O link está aqui embaixo na descrição. Então, faz agora a sua inscrição, porque eu vou abrir a sua mente. Negócios prosperam, a vida prospera por causa da sincronicidade, e isso é até meio óbvio de falar, né? Se você for pegar aí na natureza, os golfinhos, por exemplo, eles nadam em sincronicidade uns com os outros para sobreviver. As plantas vivem em sincronicidade. Inclusive as plantas ali embaixo da terra tem todo um movimento sincrônico que a gente não consegue ver. E o ser humano tem tudo isso aqui sincrônico também, que a gente não consegue ver. A gente só consegue experimentar, vivenciar e ensinar o próximo que quer aprender. E digo de novo, vale muito a pena desenvolver esse superpoder na sua vida. E tá aí para todo mundo viver, para todo mundo experimentar. Então eu vou fechar esse vídeo te fazendo um convite para conhecer melhor sobre as habilidades, sobre os sentidos que nós temos inexplorados. Então, você não tem ideia do que é unir a sincronicidade com a vontade de crescer e com a nossa querida internet. Vou ficando por aqui, te vejo lá no meu Instagram ou por aí no espaço. Fui!